Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de programação C Sharp. Hoje vamos falar de variável. O que é uma variável? Uma variável nada mais é que uma posição na memória, tá? A variável ela é um endereço de memória. Quando você declara uma variável, é alocado um espaço na memória, né, de acordo com o tipo da variável que você está declarando. E esse espaço na memória é que vai conter os valores atribuídos a essa variável. Bacana, vamos falar aqui um pouco sobre algumas variáveis do tipo primitivo, tá? Não vamos abordar todas porque são muitas, vamos falar aqui das mais usadas no dia a dia, que é o int, né, inteiro, como o próprio nome já diz, vai guardar valores inteiros, negativos e positivos, ou positivos. Tem o tipo double e o tipo float, que é basicamente a mesma coisa, vai guardar valores é, fracionados, né? A diferença é que o double ele permite você guardar, ele tem uma precisão maior em relação ao número de casas decimais, enquanto o float tem uma precisão menor. Tem o tipo bool, que permite você guardar apenas dois valores, ou verdadeiro ou falso, um ou zero. Tem o tipo char, que ele guarda caractere. Esse tipo aí é para guardar caractere, qualquer tipo de caractere alfanumérico, tá bom? E tem o tipo específico para texto, que é o tipo string. O tipo string, né, é um tipo específico para texto, logo ele comporta qualquer tipo de caractere, tá? Qualquer tipo de caractere. Eu poderia escrever aqui arroba 123, meu texto 123 arroba, meu texto aspa, enfim, qualquer tipo de caractere. E tem outras variáveis, várias outras variáveis que podem ser verificados. Vou mostrar aqui para vocês nesse endereço aqui, que é o site da Microsoft, tá? MSDN da Microsoft. E lá vocês podem ver a relação de todos os tipos de variáveis. Porém aqui a gente vai estar abordando apenas as variáveis que são mais usadas no dia a dia, assim, mais comum, vamos dizer assim. Ok? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o site da Microsoft. Bom, então esse aqui é o site da Microsoft, onde vocês podem estar olhando com mais detalhe, né, a especificação, os tipos de variáveis e as suas características individuais de cada uma. E aqui tem uma explicação bacana sobre cada tipo de variável, né, o intervalo de bits que elas comportam, enfim, aqui dá para vocês verem com mais detalhe. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma porque, como eu disse, são várias e a aula ficaria muito extensa e também não vem ao caso agora. Vamos trabalhar aqui as mais comuns, as que são usadas com mais frequência no dia a dia. Ok? Então agora a gente vai abrir a ferramenta, né, do Visual Studio para a gente poder ver como que a gente declara e usa essas variáveis. Ok? Então vamos abrir aqui a ferramenta do Visual Studio, né? Como está exatamente como eu deixei na última aula. Então a gente vai ver aqui como que a gente declara e atribui valores para as variáveis. Tá. Então toda variável ela é composta por um nome e por um tipo. Então como que a gente cria, como que a gente declara uma variável? Primeiro a gente diz qual é o tipo dela. Eu vou inserir aqui o tipo da variável, vou falar que ela é do tipo int, do tipo inteiro, e vou dar um nome para ela. Vou chamar ela de variável inteira. Variável inteira. Bacana. Essa variável ela foi declarada. Está correto, foi declarada. Porém, ela não tem nenhum valor neste momento. Então, como que eu faço para atribuir um valor para essa variável? Eu posso já atribuir um valor para ela, inicializar essa variável, atribuir um valor para ela já na declaração. Posso colocar aqui que ela tem um valor qualquer. Ou seja, aqui
eu estou dizendo qual é o tipo da variável. Aqui é o nome da minha variável. E aqui é o operador de atribuição. É o sinal de igual. Então, quando eu coloco igual, eu estou dizendo que essa variável aqui vai conter esse valor aqui. Traduzindo isso melhor, eu estou dizendo o seguinte, que esse valor aqui será guardado lá no endereço de memória que foi reservado para essa variável. Ok? É isso que está acontecendo. Então, existe essa forma aqui que eu posso já declarar a variável, já inicializar ela com valor, ou eu poderia declarar essa variável apenas e num determinado momento, num dado momento no meu código, eu entender que eu precisasse inicializar ou atribuir um valor para essa variável, e lá eu apenas chamaria essa variável, né, variável inteira, e falava, e lá nesse momento eu ia atribuir o valor para ela, né. Vamos imaginar, só para a título de exemplo, vamos imaginar que aqui já tem um monte de código aqui já. E aí, lá num dado momento, eu resolvi que eu preciso usar essa variável agora que eu preciso dela, agora eu preciso atribuir um valor para ela. Bacana, então agora eu venho aqui, chamo essa variável, escrevo o nome dela aqui e coloco o valor para ela. Ok? Então, essa é as duas formas que eu tenho para inicializar a variável. Ainda tem uma terceira forma, que seria o seguinte, eu poderia ter uma segunda variável aqui, do mesmo tipo dela, vamos chamar de variável inteira 2, e dizer o seguinte, vamos dar um espaço aqui para separar, vamos imaginar que essa variável aqui foi inicializada com um valor, e num determinado momento eu tenho essa segunda variável aqui, que é do mesmo tipo dela. Eu poderia simplesmente, né, de acordo com a minha necessidade, vir aqui e fazer o seguinte, falar que essa variável aqui, o valor dela, ela vai ser inicializada, ela vai ser atribuído um valor para essa variável aqui, que é o mesmo valor que está lá na variável inteira, a primeira que eu declarei, a variável inteira lá de cima. Então eu venho aqui e falo, variável inteira 2 recebe variável inteira. Essa é uma outra forma de atribuir um valor para ela. Bacana. Bom, qual seria o jeito então, nós falamos aqui da variável do tipo inteiro, e como que eu faria com a variável do tipo booleana, ou melhor, do tipo double? Vamos começar pelo double. Da mesma forma, eu venho aqui, falo qual é o tipo da minha variável, vou dar um nome para essa variável, chamo ela de variável double, e do mesmo jeito eu posso vir aqui e já inicializar ela com algum valor, ponto 55 por exemplo, ou fazer da mesma forma que eu fiz com o inteiro, né? Não inicializar ela com o valor aqui e vir aqui posteriormente, chamar ela e atribuir um valor para ela, ok? Da mesma forma. Bacana. Então, a exemplo do double float é a mesma coisa. Vamos olhar aqui a sequência do nosso slide aqui. O float é a mesma coisa. Vamos ver agora como que a gente faz com a variável do tipo booleano, que é o tipo bool. Tá? Vou deixar essa aqui já inicializada, com um valor qualquer aqui. Então, da mesma forma, vou dizer qual que é o tipo da minha variável, vou dar um nome para ela, variável bool, e vou inicializar ela. Só que a variável do tipo bool, ela só permite dois valores. Quais são? Ou verdadeiro, true, ou false. Ok? Então essas são os dois valores que esse tipo bool comporta, tá? Verdadeiro ou falso. E da mesma forma eu posso fazer como eu fiz com a variável int, com a variável double. Posso inicializar ela aqui de uma vez, né? Já vocês percebem que já começa a ficar um pouco repetitivo, mas é isso. Eu posso inicializar ela aqui de uma vez, ou posso simplesmente declarar e posteriormente acionar essa variável bool aqui e mudar, atribuir um valor para ela. Bacana? Então já vou deixar ela aqui com o valor. Vamos ver a próxima aqui. É o tipo char e depois o tipo específico para texto, que é o string. Então tá. O tipo char, ele comporta um caractere, apenas um caractere.
E da mesma forma eu preciso falar qual é o tipo dele, nesse caso char. Preciso dizer que o nome da variável, variável char, e preciso ou inicializar ela aqui já de uma vez ou inicializar posteriormente da mesma forma que eu fiz com as outras variáveis. Vou inicializar ela aqui de uma vez. Como ela só comporta um caractere de cada vez, o que isso quer dizer? Eu não posso vir aqui, por exemplo, e fazer isso. Ó. Ela não vai deixar. Ela só vai aceitar um caractere de cada vez. E com um detalhe, não é aspas dupla, aspas simples, tá? Então, quando for o tipo caractere, aspas simples. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Tá vendo? Ó? Aspas simples. Quando for do tipo texto, do tipo string, quando for do tipo string, mesma coisa, eu vou falar o tipo, vou dar o nome para minha variável, falar que ela chama string, que é o nome dela é variável string, e vou atribuir um valor para ela. Para o tipo texto, todo texto, lembra que eu falei lá na primeira aula? Todo texto, toda vez que eu for trabalhar com texto, ele vai ser delimitado com aspas duplas, tá? Então é essa aspa aqui, ó, aspa dupla, meu texto, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, é isso. E da mesma forma, tá? Da mesma forma eu posso inicializar essa variável já aqui de uma vez, como eu fiz, inclusive, ou posso inicializar posteriormente, a exemplo do que eu fiz com o tipo int com o tipo double, tá? Eu posso inicializar posteriormente. Bom, feito isso, eu vou deixar aqui um desafio para vocês, né? Vamos apagar isso aqui. Já está gravado. E o desafio é o seguinte. O desafio é, vamos anotar aqui. Essa barra aqui, tá, gente? É sempre que vocês quiserem inserir texto, inserir comentários, tá? Então o desafio é o seguinte. Imprimir, declarar uma variável do tipo int com nome idade, uma variável do tipo string com um nome, vou colocar entre aspas aqui para separar, com nome, o nome da variável é nome, uma variável do tipo double com o nome peso, uma variável do tipo char com o nome sexo e uma variável do tipo bow com o nome casado. Após isso, imprimir na tela, atribuir, né, os valores, para as respectivas variáveis. Aí os valores vocês vão
decidir quais nomes, pesos vocês vão colocar, idade, sexo, enfim. E imprimir na tela o conteúdo das mesmas. Ok? Então é esse o desafio. Na próxima aula a gente dá continuidade, resolve a solução para esse desafio e dá continuidade no nosso treinamento. Bacana? Até mais.